As bruxas há muito estão no imaginário humano, desde antes mesmo dos contos de fadas, que as transformaram em seres maldosos e perversos, apenas para, numa época medieval de escassez e barbaridades humanas, alertar as crianças para as mazelas do mundo. Ser um bruxo ou bruxa nada mais é do que se conectar com a natureza, com a Mãe Terra, usufruindo dos poderes desta para criar feitiços, magias e rituais que veneram o amor, a paz, mas também as figuras míticas e simbólicas da mulher, ou a lua, o homem, o sol, a esperança em dias melhores, as estrelas, as florestas e tudo que envolve os seres do mundo espiritual. É certo que existe, como em tudo, devido ao princípio hermetista da polaridade, um lado sombra e um lado luz. Tudo é o mesmo por natureza, mas oposto em grau. O semelhante e o desigual são a mesma coisa. Por conta disso, muitos bruxos e bruxas que usufruíam deste poder para fazer coisas consideradas ruins acabaram sendo repreendidos. Mas o conceito de bom e mal é relativo, e o universo não faz distinção para isso, já que ele é tudo. Hoje vamos falar de um caso de histeria que fez com que dezenas de pessoas inocentes fossem mortas nos Estados Unidos no final do século XVII. Vem comigo caminhar, vamos no passado conhecer um pouco mais a história das bruxas de Salem. Entre e fique à vontade. O caso das bruxas de Salem foi um caso de misoginia, perseguição, brigas religiosas e, obviamente, intolerância a práticas pagãs entre os anos de 1693 e 94. Se as pessoas acusadas e algumas absolvidas eram bruxas ou não, isso apenas congregações bruxas saberão. Contudo, por tocar em uma seita ou um jeito de viver que comunga com muitos da cultura Wicca, é um dos casos mais emblemáticos e conhecidos ou mal conhecidos pelas pessoas. Para entendermos melhor, precisamos nos contextualizar com a vida dessa vila no final do século XVII e como a política, religião, capitalismo e intolerâncias diversas levaram pessoas inocentes à morte. A vila de Salem era conhecida por uma vida difícil, conturbada, vivendo em um conflito constante com a cidade de Salem, que tentava impor seu modo de viver considerado o correto, e também cobrando impostos. A maior parte dos problemas eram relacionados às propriedades privadas, campos de pastagens e os privilégios da igreja. Para completar o cenário, a própria população era considerada hostil, não abrindo mão de seus direitos quando esses lhes eram tirados. Possuíam uma política própria, separada dos vizinhos, e por isso não obedeciam às regras diversas e os impostos, por acharem indevidos e absurdos. Tudo começou quando 3 mulheres foram acusadas de infligir espíritos ruins no corpo de outras. As primeiras 3 acusadas foram Sarah Good, Sarah Osborne e Tituba. Alguns atribuem as brigas e acusações, seguindo modelos de caça às bruxas, por disputas de terras e brigas de família, até porque as 2 principais famílias envolvidas no caso tinham rixas antigas, eram os Porter e os Putnam, que polarizavam toda a vila e a cidade. Quase 80% dos acusados eram mulheres, o que já denotava a misoginia relacionada às crenças religiosas vigentes de que as almas das mulheres eram mais fáceis de serem corrompidas pelo diabo. Por conta disso, as brigas com vizinhos foram sendo levadas às incitações de bruxaria, pois eram mais relacionadas às mulheres. As que não estavam em conformidade com as normas da sociedade puritana eram mais propensas a ser alvo de uma acusação, especialmente aquelas que eram solteiras ou não tinham filhos. Sarah Good, por exemplo, era carente e sexualmente ativa. Sarah Osborne não ia às missas da sua igreja. Tituba era uma escrava indiana, possuía diferenças étnicas em relação à maioria dos outros moradores da cidade. No meio dessa confusão toda, mais de 200 pessoas foram acusadas e 30 foram consideradas culpadas, dos quais 19 foram executados por enforcamento, 14 mulheres e 5 homens. Outras 5 pessoas morreram na prisão. O episódio é um dos casos mais notórios de histeria em massa na América colonial. Da magia à realidade, o caso nos conta sobre os perigos do extremismo religioso e de falsas acusações por interesses próprios. As pessoas eram praticamente forçadas a confessar coisas que muitas vezes não condiziam com suas realidades.
Os julgamentos de bruxas no início do período moderno da América veio com os imigrantes europeus, onde a prática já era comum. Hoje, todos podem viver suas vidas e praticar rituais que lhes convêm e acreditam fazer-lhes bem. Independente da existência ou não de bruxas, o caso nos revela a verdadeira natureza de entidades malignas, que deturpam verdades, massacram os diferentes, oprimem as minorias e incitam a violência e ódio de classes. Tais seres são perversos e devemos a todo custo lembrar das almas dos que foram dizimados por conta deles. Esses seres não devem ser esquecidos jamais. Esses seres somos nós mesmos.